Conversar hoje sobre sanções disciplinares, né? Vamos conversar sobre este assunto. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Andréia Vieira, tá? Sou do interior do Mato Grosso do Sul. Minha cidade se chama Ladário, né? Fica lá no Pantanal Sul Mato Grossense, onde há muitas queimadas hoje, né? Mas a gente reza pedindo para que o Senhor mande chuvas para conversar com vocês a respeito de sanções disciplinares. Quando a gente fala só sanções, né? A pessoa fica assim meio que será isso, gente? Né? Aí na hora que você fala disciplinares, ela fala, bom, aí a gente já começa a entender que é sobre comportamento, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente vai conversar sobre as sanções disciplinares, né? Que as empresas muitas vezes utilizam, né? Utiliza por conta da situação de trabalhar com vários tipos de personalidade, né? A gente tem dentro de uma empresa vários tipos. Então, para você ter uma situação sob controle e harmoniosa, uma situação que a gente tenha condições de trabalhar bem com todos, né, é preciso ter uma certa disciplina, né? Então, as empresas normalmente utilizam do regulamento interno, né, para as pessoas poderem terem ciência, né, de como que vai funcionar dentro da empresa a respeito dessa situação. E pela doutrina, né, a gente tem aí as advertências, né, é uma sanção disciplinar, e a advertência ela vem dentro do regulamento interno. Tem muitas empresas que ao você ser contratado, na sua integração à empresa, ele já te dá um livrinho, um gibi, um PDF, hoje muitas vezes te envia por e-mail, pelo WhatsApp, e aí por ali você já tem condições de conhecer a política da empresa. Então, a primeira que a doutrina traz é a advertência. A segunda, a gente tem a suspensão disciplinar. Normalmente, a suspensão disciplinar ela é aplicada de acordo com o artigo 474 da CLT, né? Esse artigo da CLT 474 fala sobre suspensão disciplinar, né? E nós temos uma outra sanção disciplinar que é a mais grave, né? Pouco utilizada, porque as empresas, a gente trabalha dentro das empresas e a gente quase não vê essa como que digamos, essa sanção disciplinar ser aplicada, porque como não há uma boa integração entre funcionário e empresa feito pelo RH, a gente quase não vê essa sanção disciplinar. A não ser, né, quando você tem alguns casos esporádicos. Mas a dispensa por justa causa, que é a terceira sanção disciplinar utilizada pelas empresas, ela tem que estar muito bem fundamentada, né? De acordo com o artigo 482, que a gente vai ver mais para frente, né, o artigo 482 ele elenca, né, várias situações onde pode ser aplicada essa sanção, mas tem que ser muito bem fundamentada para que depois a empresa não tenha um passivo, né? Então, para você fazer uma demissão, uma dispensa por justa causa, há vários fatores que precisam ser analisados, tá? Então, a gente vai falar a respeito das advertências disciplinares, né? De acordo com o regulamento. Então, quando a gente usa, né, advertência e suspensão disciplinar, para se manter a ordem e a disciplina da empresa, né, o empregador possui a faculdade de determinadas penalidades. E é aí que entra a advertência, né? Como eu falei para vocês, está normalmente elencada ali no código de ética da empresa, né? Umas pessoas falam código de ética, outros falam regulamento interno. Eu já tive a oportunidade de implantar um regulamento interno, então é bem complicado, porque quando a empresa ainda não vem num ritmo, e você começa essa implantação,
você tem que ter bastante cuidado para poder começar a aplicar, né? Quando você já tem isso aplicado desde o começo, desde o início da empresa, a cultura já vem vindo. E aí a gente fez esse regulamento interno e graças a Deus a gente conseguiu implantar com êxito, né? Nós vamos agora ver algumas situações que a advertência cabe, né? Normalmente a advertência a gente começa com ela verbal, né? Para poder ter assim uma sequência, né? Você faz a advertência verbal, normalmente é uma conversa informal, onde você coloca para o empregado o que está acontecendo, o que ele precisa se adequar, né? Porque a primeira advertência verbal é uma conversa onde ele está sendo trazido para a realidade da empresa. Alguma coisa ele fez e não foi de acordo, então a chefia imediata já chama e já encaminha ele normalmente, né, para uma conversa para poder fazer esse alinhamento, né? E essa advertência, ela tem uma situação, porque muitas vezes o empregado não concorda, né? Porque na hora que ele recebe a advertência, ele tem que estar ciente. Então, nós, do departamento pessoal, precisamos explicar o porquê que ele está sendo advertido. E quando ela é verbal, é interessante que você fale muito claramente, né? Para que não reste nenhuma dúvida sobre qual a situação ele está sendo advertido, né? E aí, a segunda situação é a advertência por escrito. Você recebe essa advertência normalmente, né, pelo pessoal do RH. Só um instantinho, gente, que está quente. Então, o empregado recebe primeiro a advertência verbal, aí ele comete a mesma infração ou uma outra infração, né? E ele já tem o regulamento em mãos, então ele já sabe a política da empresa, e aí ele recebe uma advertência por escrito, tá? Ele tem que assinar essa advertência, ele é colocado tudo ali na advertência, o porquê que ele está sendo advertido, e você explica nos mínimos detalhes para que não reste nenhuma dúvida a respeito do que está acontecendo. Há aquele funcionário que não concorda com a advertência que ele está recebendo. E aí ele pode se recusar a assinar a advertência. E aí você, do departamento pessoal ou a pessoa do RH, precisa colocar duas pessoas, né, como testemunha, faz toda a explicação novamente, as duas testemunhas estão presentes, e aí ele se recusa a assinar, e a pessoa que está ali como testemunha, tá? As duas testemunhas, eles vão assinar, tá? A advertência, e aquela advertência vai ter o mesmo efeito que a assinatura dele, porque ali as duas testemunhas estão cientes de que ele recebeu toda a explicação necessária do que ele estava sendo advertido, e a validade é a mesma. Na advertência, está tendo aqui a pergunta, essa advertência pode se tornar um desconto na folha de pagamento? No momento da advertência, não, tá? Quando você recebe uma advertência, você está trazendo o funcionário para cumprir o seu regulamento interno. Então, ele é a primeira parte das sanções disciplinares, tanto que não consta na CLT. Tá? Essa é uma doutrina praticada normalmente pelas empresas e tem essa sequência. Primeiro você faz uma advertência verbal e aí você passa para uma advertência por escrito. E você, quando o funcionário faz uma nova situação que precise de advertência pelo mesmo motivo, aí as coisas já começam a ficar mais complicadas. Porque nessa situação, a empresa pode já começar a aplicar uma suspensão, tá? A suspensão de disciplina, ela pode ser aplicada direto, tá? Não precisa ter uma advertência anterior, dependendo da situação, ele pode ser aplicado direto. E